Oi, 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 tudo bem? Gente, hoje eu vim falar de um papo que é pra conscientizar. Não vim meter o pau em nenhuma religião. Eu já fui fanática de 5 e vou falar com propriedade pra vocês sobre essas que eu passei. São 1000 religiões catalogadas em todo o mundo, mais de 1000, e nós nos subdividimos nisso. Eu entendi perfeitamente o que o rabino me disse. Quando entrei numa mesquita para ser muçulmana, entendi perfeitamente o que o pastor me disse, entendi perfeitamente o que uma mãe espírita me disse. E tem tudo a ver. A religião é para te religar, para te conectar novamente à sua centelha divina que já existe dentro de você. Por algum motivo, desde o zooteísmo lá atrás, que era com animais, quando iniciou, já iniciou esse negócio de ser o inferno, salvação, pecador. E de alguma forma isso traz um controle. A religião ela é muito boa para te tirar dos vícios, numa parte terrenal de limpeza do seu ego, mas depois daí, a autodescoberta, a limitação da informação que é dada em todos os livros sagrados, Vedas, Alcorão, Torá, Bíblia, e eu li todos com propriedade, estudei piamente porque eu era uma buscadora, desde os meus 16 anos sempre busquei isso. Então eu vou falar para vocês a conexão que você pode ter com a religião, que é muito gostoso ouvir um louvor, um culto, uma missa, uma gira. Eu não vim falar mal das religiões, eu vim trazer conexão e consciência para você não se perder dentro delas. Porque é uma caixinha limitada em que você vai ter que entrar nesse grupo. E a partir do momento que você não se veste como esse grupo, não fala como esse grupo, não usa os jargões desse grupo, você passa a não conviver. Um final de semana que você tirar para ir pra praia com a sua família, é capaz do clã te chamar e falar, ó, a gente tá servindo aqui, você não vai vir por quê? E aí você entra numa parte espírita que eu fiz 5 anos de mediunidade depois, para entender esse Espírito Santo que agia em mim. Eu tinha que entender isso que estava acontecendo, que eu assoprava e a pessoa caía. E eu precisava entender o que era essa mediunidade, essa conexão, essa clarevidência, que são propriedades parapsicológicas de todas as religiões, que pode ser desenvolvido, são capacidades e habilidades que podem ser desenvolvidas por qualquer pessoa. CPF, igual você não acorda ou nasce sabendo tocar piano, né? Você vai desenvolver isso, né? Você vai estudar uma faculdade para ter uma profissão, você vai estudar uma religião para pertencer a esse grupo. Talvez emocionalmente você precise desse pai. Muitas religiões transformam esse pai numa mãe. Porque você tem problema com o masculino, você não quer nem saber de pai. Aí transforma essa religião numa mãe, num Deus feminino. Mas já inicia, né, essa divisão. Afinal, Deus é branco ou preto, a imagem de Cristo como um dos mestres que veio para esse planeta para nos dizer, acordem, né? A coisa é tão primitiva que você começa a degringolar esse que acredita nesse mestre pra lá e esse que acredita nesse mestre pra cá. Nós temos Ocidente e Oriente, não foi conquistado todos os territórios. E você entra nessa caixa de informação limitada, porque tem uma hora que não vai mais. E aí você começa a questionar, quem sou eu? Eu era essa saia comprida porque eu ia ser freira. Até os 21 anos, eu estava conectada para ser freira. Minha mãe prometeu no ventre que eu ia ser padre, descobriu que eu não era homem, e aí eu me enfiei num catolicismo regradíssimo espanhol, super rígido, confissão todo dia, missa todo dia, terço todo dia. Era carnavais de retiros espirituais assim que eu falava, meu, o que eu tô fazendo aqui? Para ser amada, querida, era um autoconhecimento maravilhoso, a confissão com o padre, porque eu falava, eu pequei, eu fui orgulhosa, eu fui mentirosa. E aos 14 anos eu já comecei a ser castrada, porque eu falei, eu quero beijar na boca. E o padre falava, não, você tem que se jogar numa piscina fria, porque isso não pertence a você. Eu não tinha vocação nenhuma para ser freira, né? Graças a Deus. Com 21 eu fui pro mundo. E aí vem o estilingue, porque você segura. Quando a pessoa vai pro mundo, ela vai de uma forma assim, acho que meu espírito já sabia, que na idade de Cristo com 33 eu ia despertar. Eu e você, né? A hora vem uma hora, não for pelo amor, vai ser pela dor. Então, dos 21 aos 33, eu fui assim, vamos viver o mundo loucamente. E eu quis conhecer esses prazeres mundanos, essa parte material, porque eu sou o corpo ainda, eu não sou só um espírito.
eu e você. Um pezinho na fisicalidade, um pezinho na espiritualidade. Faz dinheiro na materialidade, conecta-se com a espiritualidade. Só materialidade vai te envolver num ego, numa coragem muito forte que chega a beira o egoísmo e maldade. Ou só a espiritualidade, você vai ficando muito bonzinho, muito passivo, muito trouxinha, faz tudo que te mandarem, vai sendo manipulado, e esse nível de bondade sem coragem, Deus não quer também. Então esse Deus está para fora, você vai interiorizar ele para dentro. Só que a religião te limita a isso. Então, quando eu tinha meu terço, meu crucifixo, minha vela na católica, e passei a ser evangélica quando eu me batizei, o pastor veio na minha casa e falou: Graziela, fitinha não, terço não, crucifixo não. E eu rapei a minha casa desses objetos, que fisicamente eu entendi que substituía Deus, ok? Mas para muitas pessoas é um caminho, já que nós somos físicos. Então, às vezes, com aquele colar físico, a pessoa segura e fala: estou protegida com meu talismã, com meu patuá, enfim, fisicamente. É ridículo, chega a ser ridículo mesmo. Mas somos físicos e isso me conecta a esse todo, tá valendo. Mas o medo da evangélica com propriedade mesmo é você substituir esse Deus por essa vela. É você não saber onde foi feito esse incenso que você vai ligar na tua casa. Porque os reis magos levaram incenso para Jesus na manjedoura. E eu perguntei pro pastor, eu falei: pô, mas nem um incensinho, uma música? Às vezes não tô afim de ouvir um louvor, né? Às vezes você não tá afim de um alto-falante no teu ouvido. E eu quero uma música mais que acalenta minha alma, um mantra, uma música clássica. Às vezes eu tô afim de ouvir um sertanejo e chorar emocionalmente, né? Os chifres, que também pode ser um momento para um próximo vídeo. Mas eu questionei muito o pastor nesse sentido. Ué, mas se a Bíblia trata de 4 gerações, talvez esse demônio obsessor não seja alguém que queira meu mal, mas uma avó minha que não foi despertada ainda, que tá me vendo pra frente, que somos gerações melhores, e ela não tá querendo, ou está querendo me proteger. Será que esse espírito que tá do meu lado não é minha própria tataravó? Ou não, eles estão todos dormindo, aguardando Jesus. Como ficam espiritualmente depois esse clã evangélico dormindo no caixão? Fisicamente com o corpo já em putrefação, aguardando o espírito, aguardando a vinda de Cristo, que já te salvou, né? Já veio, já mandou a mensagem, você coleta a mensagem, esse é um tijolo para você pôr no seu muro. Por que você não lê também as mensagens de mestres que agregam, como Mahatma Gandhi, um Buda que iluminou o Oriente todo, as pessoas que conseguem ficar sentadas, meditando e conectando com essa força interior? Porque esse pai, essa mãe, quando você encontrar eles, emocionalmente falando, nível emocional ainda, depois de comer, beber e dormir, vamos pro nível emocional, ainda tá abaixo do autoconhecimento, para depois chegar no ego, para depois chegar na espiritualidade. Espiritualidade não tem nada a ver com ancestralidade ou religião. Vocês misturam, as pessoas misturam tudo. Eu misturei também. Eu falei: ai não, isso aqui é demônio, tudo era demônio. E eu tinha vontades que eu não estava sendo mais a Graziela. Eu já não era mais eu. Tô gravando os vídeos todos os dias de manhã, mas tô postando à noite, 8 horas. Se você quiser tomar café comigo, eu gravo de manhã, mas tô postando 8 na estreia, tá bom? Então assim, eu tentei sentar no tapete do Buda e fazer meditação com yoga e não consegui. Não é pra mim ainda, talvez, eu não consigo. Minha meditação é uma leitura, uma música. Eu dou aquela respirada que cura, respiração cura, é prana puro entrando em você. Respiração, tem gente que para de fumar quando você decide respirar. Melhora a sua ansiedade, melhora seu ataque do pânico. Respira, a gente esqueceu disso aí, de encher os pulmões com esse prana. Deus tá aqui, Deus tá aqui, Deus tá ali, não é? Isso é Deus, a gente não consegue tocar. Materializaram ele em homens que se vestiram essa carcaça de homem para vir para esse planeta, e é pesado. Aqui não é nada sutil para vir dar uma informação. Será que você, depois de toda a informação que você coletar, você tem coragem de vir de novo dar uma informação pra gente? Salvar um próximo planeta?
se vestir como um leão e descer nos planetas lá do leão, ensinar a galera, é educação, viu? Faz fila pra comer a carne. Eles vão te matar! E na época que Cristo foi crucificado, há 2025 anos atrás, onde você estava, meu filho? Eu com certeza estava me prostituindo na praça, porque eu não me conectei com Cristo naquela época. Eu vim depois. E você vai ter mais 1000 chances. Porque não é possível que a gente seja tão único e especial assim, para durar só 80 anos. E você acha mesmo, em sua sã consciência, que você vai morrer e ficar tocando harpa numa nuvem, sem fazer nada? Ou louvando um Deus que precisa de milhões embaixo dele, ou adorando? Que Deus é esse que inventaram para mim, para você? E eles têm medo da gente trocar esse Deus pelo dinheiro, pelo sexo. Eles estão certos. Eles têm medo de você se conectar com o céu, com uma lua, com uma estrela. Talvez com uma nave, se você tiver um pouco mais... Eles têm medo que você troque esse Deus por outras coisas. Ou troque por você mesmo, porque sois deuses. E ele fique talvez com o ego inflado. Descubra poderes. Fique poderoso, enigmático. E o medo faz você não sair do lugar. O medo de ouvir, de saber, de ser, o medo de estudar, o medo de entender, o medo de entrar naquela igreja e não sair mais, hein? Lá ajuda a conectar, mas você também pode achar esse Deus entrando numa cachoeira. Você também pode encontrar o seu Deus sentado numa grama, olhando uma vela, fechando os olhos e entrando para dentro de você. Só esse parar. Eu sou. Já curou? Tudo que tem aí dentro te basta. Mas a religião não quer que você saiba disso. E é mais fácil fazer em grupo. Então faz com os clãs. A galera que só consagra a ayahuasca. A galera que só consagra o cacau. A galera que só bate naquela gira. A galera que só vai naquela igreja. Até entre igrejas tem as divisões, que é só a nossa que vai subir, né? Ai, pequeno e tão pesado. Você já não fica sem identidade. Anos e anos, porque seu pai e sua mãe te ensinaram e você, por ser bonzinho, querer ser amado, talvez tenha seguido. Você não questionou essa fé. Essa fé tem que ser raciocinada. Ela tem que ser sentida, intuída. Ela entra em você por amor, mas não por devoção, admiração ou fanatismo, que é uma doença. Eu não vim falar mal dessas religiões, elas foram os caminhos para eu ter hoje princípios, para eu ter os valores que eu tenho. Elas foram caminhos para eu não roubar, não matar, não estuprar. Entrou Deus em mim através do Espírito Santo. Hoje, numa constelação familiar, eu consigo conectar a cura de diversas formas. Desde um passe de 15 minutos do Jorei em posição de mãos, como Cristo também fez, até um sopro na nuca de alguém para salvar ela da culpa. Você sente tudo isso que eu tô falando. Mas o agir, o tomar a coragem de agir nos falta. Porque o dia que esses mestres, cabeças hierárquicas de religiões que me consumiram horrores de dinheiro, disseram pra mim, isso você não pode? Todas as vezes que eu recebi o não pode, eu perguntei onde é que assina pra sair. Não pode? Pode, enquanto funcionar para você. Pode tudo, enquanto isso for ferramenta e ponte para você chegar lá, nessa conexão de paz, construir o relacionamento, trazer essa presença, conectar, aprender a aceitar, perdoar,
com verdade, lealdade, amizade, responsabilidade, honestidade, mas com liberdade, porque eu e você somos livres. Livres nós somos. E que esse Deus, meu e seu, que é só um, só troca de nome, que Ele nos abençoe. Que Ele tenha dó do nosso planeta. Que a compaixão de Gaia, que não deixa de ser um espírito da Terra, não queira mais parir-nos daqui. Matéria para um próximo vídeo. Um beijo para você. Tenha um bom dia. Fique com Deus.